O Espiritismo. Seja bem-vindo mais uma vez no meu canal, subscreva e convide os seus amigos para poder juntos aprender a palavra do Senhor. O que é o Espiritismo? Bom, nós na aula passada falamos sobre os mortos, hoje vamos falar sobre o Espiritismo. Na verdade, resumindo, o Espiritismo é uma prática pela qual os homens se conectam com supostamente os mortos. Os vivos se comunicam com os que já morreram. Que é essa prática misteriosa? Será que isso é verdade? Te chamo você a acompanhar esse estudo até o fim e vamos compreender melhor esse assunto. E para começar, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor nosso Deus, nós cá vamos aprender a sua palavra. Pedimos para que o Senhor esteja conosco até o fim, em nome de Jesus. Amém. O Espiritismo nada mais, nada menos daquilo que a Bíblia chama de feitiçaria. Na antiguidade, essa prática já existia. Pessoas conversavam com os mortos. Era o base de todo o fundamento da religião pagã. Conversa com os que já morreram. Eles acreditavam que há vida após a morte. Algo que nós vimos pela Bíblia não faz sentido nenhum. Então, invocavam seus heróis, seus governantes, seus antepassados, familiares, né? E recebiam, eu podia dizer que recebiam milagres, porque conversavam e às vezes até aconteciam algumas manifestações desses supostamente os mortos. Então essa prática, hoje nos últimos tempos que estamos a viver, já abala o mundo inteiro. Há religiões espíritas, há pessoas que conversam com os mortos. Tanto é que em várias nações, especificamente nações desenvolvidas, nós já temos a igreja espírita. Pessoas vão se conectar com os médiuns, depois médiuns conectam eles com os antepassados e conversam com seus entes queridos que já morreram. E não só, mesmo nas religiões africanas, né, na cultura africana, nós invocamos os nossos antepassados, chamamos os nossos familiares, e eles até se comunicam conosco e às vezes até recebemos milagres, né? Pedimos algumas coisas e acontecem. Quem são esses? Muito bem. Primeiramente, nós devemos perceber que Deus não é a favor dessa prática. Levíticos 19:31 diz assim: não vos virareis para adivinhadores, mediuns ou espíritas, ou encantadores, não busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Todo aquele que se coloca no meio entre o indivíduo e o morto é chamado medium. Aquele que te faz você se conectar com o teu antepassado chama-se medium, encantador ou espírita, né? Podemos dar qualquer nome. Agora, será que você está a conversar mesmo com o avô ou estás a conversar com o pai ou mãe? É aí onde fica a questão. Quando você crê que o homem tem vida após a morte, você dá espaço a Satanás e seus anjos para personificar os mortos. Então, são os anjos de Satanás que personificam pessoas que já morreram. Se você não sabe, o diabo tem um exército dos anjos que são capazes de personificar completamente, até trazer a tonalidade de voz das pessoas que uma vez morreram. Ele já fez isso. Nós encontramos a história de rei Saul. Viu Samuel vir. Não era Samuel aquilo, mas era uma personificação satânica. O próprio Satanás personificou como? Não sabemos. Então não é difícil ele personificar o seu ente querido e falar. O que ele precisa, na verdade, é você crer que há vida após a morte para dar espaço a ele a fazer isso. E muitas pessoas hoje vão ter com os mediuns para falar com seus antepassados sem saber que diretamente estão se a contaminar e se conectar com os anjos malignos. Eles nos conhecem, os anjos de Satanás estão conosco todos os dias, são capazes de personificar a nós, trazer a mesma voz, conhecem nossas informações, aquilo que até os homens podem não saber. Eles veem e sabem o que nós estamos a fazer. Simplesmente Satanás e seus anjos não são oniscientes, mas eles estão ao redor de nós e veem tudo aquilo que nós fazemos diariamente. Então, meu irmão, se acontece que você foi ter com o medium e te conectou com o seu antepassado, não é o teu antepassado que você está a falar com ele, mas na verdade você foi conectado com o anjo de Satanás. A única coisa que o diabo precisa é só você crer que há vida após a morte. Podemos abrir nas nossas Bíblias no livro de Deuteronômio 18, versículo 9 até 12. Diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta espírito adivinhador. Aqui estamos juntos. Nem mágico. Pessoas que hoje fazem magia, aquilo tudo é poder do diabo.
nem quem consulte os mortos, porque você não consulta os mortos, mas na verdade você está a falar com os anjos de Satanás. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então, meu irmão, não seja enganado. Não há vida após a morte. Os vivos sabem o que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quem falou isso é o autor de Eclesiastes. Então, se você está a conversar com os mortos, tem que saber que você está a conectar com os anjos de Satanás. E esse assunto não só aqui estamos a conversar, mesmo na Bíblia aconteceu. No livro de Atos 16 até 18, nós vamos ler com o nosso tempo, vimos uma moça que ele adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Então eu quero te perguntar, de onde é que vinha esse poder para ela adivinhar? Vinha de quê? De Satanás. E quando Paulo entra naquela cidade para pregar, disse que não, esses são servos de Deus que anunciam o caminho da salvação. Onde é que ela sabia que aqueles homens que estavam a entrar ali eram homens de Deus? Claro que você vai dizer, mas falou para o bem. Não era para o bem, era truque do diabo. Porque naquela cidade, Paulo não podia se apresentar logo, porque não permitiam que entrassem pessoas que vêm anunciar nova religião. Então, quando ela recebeu eles como se fosse a lhe elogiar, na verdade estava a denunciar esses homens de Deus que estão a vir a anunciar o caminho da salvação. Então, isso aí atrapalhou muito grandemente a obra de Paulo, e ela voltou a fazer sempre isso, e depois Paulo lá vai expulsar o demônio que estava nela. Então, nós podemos ver que esse é o poder demoníaco. Então, o livro de Efésios 6, 12 diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, potestades nos ares. São esses anjos de Satanás que personificam os mortos, podem se apresentar na medida como uma religião africana, como uma nossa tradição, a cultura, ou podem se apresentar como uma religião espírita, uma igreja espírita, ou até podem usar qualquer tipo de título, necromancia. Necromancia é consultar aos mortos, né? É a ciência que estuda a vida após a morte. Tudo isto vem do quê? De grande enganador. Então não te engane. Quando te mostram você no Disney, as pessoas consultando os mortos, falar com seus antepassados, ou quando está mostrando um Hollywood, isso aí não vem de Deus. Na verdade é um engano que Satanás hoje está a abalar o mundo inteiro. Bom, chegamos ao fim desse estudo sobre o Espiritismo, e eu te convido você para o próximo estudo, que vamos falar sobre as milagres que acontecem hoje em dia nas igrejas. Será que esses milagres vêm de Deus? Quem está a operar essas maravilhas? E este foi o nosso estudo. Subscreva-se aqui, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, queridos amigos. Subscreva-se no canal, comente e compartilhe a esperança do Evangelho. Vem e vê Jesus Cristo e este crucificado.